Olá, turma. Eu sou o Herdeiro da Magia, tô chegando para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Para quem não me conhece, eu sou um tarólogo com mais de 13 anos de experiência e através desse canal eu venho trazendo mensagens de Maria Padilha, que são mensagens 100% intuitivas, guiadas por ela. Eu não tenho um texto programado. Então, se esse vídeo te encontrou, se ele chegou até você, eu te convido agora a olhar bastante para a chama das velas, traz as tuas intenções, a tua intuição, pois assim como um dia Maria Padilha transformou a minha vida, transformou a minha história, eu desejo que através desse canal, dessas leituras, elas possam também transformar a tua vida e a tua história. Eu vou deixar o baralho cigano aqui no cantinho, enquanto eu embaralho aqui o tarô rapidinho, dou alguns recados para vocês. E peço, claro, também que me sigam pelas redes sociais, todas elas se chamam Herdeiros da Magia. Eu ainda tenho poucos seguidores por lá, estou começando agora, então o fortalecimento de vocês vai ser muito importante. Quero muito agradecer todos que estão se inscrevendo aqui no meu canal, todos que estão chegando, tantos comentários lindos que vocês estão deixando para mim, falando que eu estou sendo luz na vida de vocês. Eu quero que vocês saibam que vocês também estão sendo luz na minha vida. Através dos comentários, através do engajamento de vocês aqui, de fato estão me ajudando em mais uma etapa preciosa do que eu estou vivendo. Eu tenho um projeto de voltar a morar no Brasil e é graças ao engajamento de vocês, graças a quem está se inscrevendo aqui no meu canal, que ele está crescendo e me proporcionando cada vez mais que eu possa trabalhar com ele. Então eu te convido, se essa leitura ressoar para você, te inscreve aqui no meu canal, deixa um comentário gostoso. Próxima semana eu estou de aniversário, dia 16 de agosto. Então a tua inscrição, os teus comentários, tenham certeza que vão me ajudar muito e vai ser um grande presente para mim nesse momento, tá bom? Padilha, dados os recadinhos do início do vídeo, eu peço que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. E peço que a senhora aguce a minha intuição, que aguce meu sexto sentido, que eu olhe para as cartas e enxergue clareza em cada mensagem. Te peço, Padilha, que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem e que me direcionem durante essa leitura, e também proteção contra espíritos obsessores para que eles não atrapalhem a mensagem. E ao povo cigano também peço licença e permissão, pois após o tarô eu venho com baralho cigano, onde a gente vai buscar por confirmação, por respostas ou por algo mais que a pessoa que chegou até aqui precisa ficar sabendo. Que assim seja e que assim será. Turma, desejo a todos uma boa sorte, desejo para vocês uma ótima leitura. Segunda-feira, semana começando, momento da gente esquecer um pouquinho da família, um pouquinho dos amigos e focar na mensagem que Maria Padilha vem trazendo para você, para que de alguma forma possa te ajudar. E eu desejo não somente que essa mensagem, que essa leitura, ela ressoe para o momento que você está vivendo, mas como eu sempre falo que aos meus seguidores, que tudo que for falado aqui possa de fato acontecer na tua vida, tá bom? Como sempre, corta em dois, escolha o montinho da esquerda e a gente descobre juntos que mensagem Maria Padilha vai trazer. Só mais um recadinho, hoje eu estou usando esse tarô aqui, que ele é um tarô para iniciantes, ele é um kit de tarô para iniciantes, tá bom? Eu vou tentar deixar o link na descrição embaixo para que vocês vejam. Então me perguntam muito sobre os decks que eu uso, e eu sei que também tem tarólogos que me assistem, tem pessoas que querem se desenvolver através das cartas, e esse é um dos decks que eu recomendo para vocês que possam começar, tá bom? Ele é um Rider-Waite, aqui tá escrito um start para quem tá começando, tá bom? E é da Lilo Schwartz. Então se vocês encontrarem esse deck, saibam que para quem tá começando agora nas leituras, ele é um deck muito intuitivo, porém com cartas bem clássicas para que vocês possam fazer uma leitura primordial entendendo exatamente o que o teu mentor, a tua mentora, ele te traz através das cartas, tá bom? Vamos lá então. Chegamos aqui com o 2 de espadas como a primeira carta da leitura. Nós temos o 8 de ouros. A carta do mundo. O cavaleiro de paus. A carta do pajem de ouros. A carta dos enamorados. Nós temos o 9 de paus. O 4 de paus. 2 de paus. E nós temos o 8 de copas finalizando essa primeira parte da leitura. Eu posso dizer aqui, pelo que eu já estou vendo dessa carta, que é uma leitura de muito movimento chegando na tua vida. Aqui a Padilha fala claramente. Diz para ele, diz para ela que é um momento de muito movimento. Algumas situações podem parecer para alguns de vocês talvez um pouco paradas, talvez um pouco nebulosas aqui com esse 2 de espadas iniciando a leitura.
Mas eu vejo muito movimento, tem ciclos aqui se encerrando, tem ciclos iniciando, tem movimento de coragem aqui nessa leitura também, e principalmente a gente falando sobre o futuro. Aqui a Padilha fala, é momento de você voltar a olhar para frente, se de repente você não tá conseguindo fazer isso. Se de repente você está se sentindo amarrada de alguma forma, se de repente tem vendas aqui nos teus olhos, marcas do passado, dores do passado que precisam ser curadas, eu vejo que você consegue, tá? Eu vejo que você segue em frente. Principalmente aqui, ó, conseguindo curar o teu emocional, conseguindo deixar para trás algumas situações que você já não deveria mais estar carregando com você e que de alguma forma podem estar te trazendo um peso. Mas como eu sempre gosto de fazer com os meus seguidores, nós vamos vir carta por carta. Aqui nesse canal, tenha certeza que eu gosto assim, ó. Eu acho muito importante uma leitura geral sobre o que o tarot está falando, mas eu gosto sempre de carta por carta para que o consulente saia sem dúvidas nenhuma e entenda a mensagem. Vou deixar o restante das cartas no cantinho, não vou usar por enquanto, não sei que Padilha me peça, tá bom? Então bastante concentração, tenta focar, tá bom? Tenta focar bastante aqui comigo, para que você entenda essa mensagem e para que você saia daqui com esperança de que de fato tem movimentos chegando aqui para você. Movimentos de idealizações de coisas que você quer, de coisas que você deseja no seu coração. E que a tua espiritualidade, ela te colocou até esse vídeo. Eu até posso falar assim, ó. A tua espiritualidade, ela quer tirar da tua vida, ela quer tirar dos teus caminhos bloqueios, amarras, conflitos internos, eu até posso falar isso aqui, para que você de fato faça escolhas que sejam muito mais saudáveis. E até de fato escolhas que talvez para muitos de vocês pode ser que não ressoe para todos o que eu vou falar agora, mas para alguns de vocês aqui, verdades que estão sendo adiadas. Sabe assim, quando a gente sabe de algumas coisas, mas a gente talvez não queira acreditar? A gente sabe que algumas coisas encerraram, alguns ciclos encerraram, mas a gente continua apegado a eles. A gente continua, talvez, alguns de vocês até mesmo se sentindo puxados pela mente, alguns de vocês se sentindo presos, amarrados a alguma situação. E aí lembrando todos que são leituras gerais no YouTube, para alguns pode ressoar para o lado amoroso, para outros para o lado financeiro, outros para o lado familiar. Mas eu vejo claramente, fortemente aqui nessa leitura, esse canal ele é dedicado a Maria Padilha, mas eu sinto que a tua entidade ela tá falando aqui nessa mesa. Eu sinto como se a tua entidade tivesse pedido licença e permissão a Maria Padilha para poder falar contigo. Porque existem bloqueios aqui em decisões que a gente precisa resolver. Eu até diria assim, ó, é um ciclo. É um ciclo que você já entendeu, que já não faz mais sentido. Eu não diria nem que seria assim, ó. Não é que seja a hora de desistir. Não é isso que eu tô falando. Mas é como se você estivesse precisando tomar coragem novamente. É como se você tivesse, talvez, desistir de ciclos do passado, desistir de algumas histórias que já não te fazem mais bem e que precisam partir de você. Mas eu até diria assim, ó, não desistir de você mesmo. O que me parece aqui que esse bloqueio, que talvez alguns de vocês podem até interpretar como momentos de solitude, como momentos de solidão, eles são momentos que são de uma grande preparação para a tua vida. E a tua entidade, ela fala assim para mim, ó, eu até fiz com que essa pessoa se sentisse sozinha, talvez, sem apoio, sem outras pessoas ao lado dela falando, mas muito para que não interferisse nas decisões. Muito para que o meu filho, para que a minha filha conseguisse decidir sozinho. Eu preparei ele, preparei ela para essa grande virada que está vindo agora. Esse encerramento, por mais que talvez você não esteja conseguindo ver, ou você não esteja conseguindo enxergar, talvez até mesmo por mágoas, por dores, eu posso te falar claramente que eu sinto aqui nessa leitura, que é o encerramento para a abertura de um novo ciclo. É o encerramento para a abertura de um novo caminho. E que a tua entidade, ela fala assim, ó, você merece. O meu filho merece. Tem um grande coração, tem muita dedicação pelo que eu vejo aqui. Inclusive esse 8 de ouros aqui já vem falando que de muita dedicação da sua parte. Para alguns de vocês essa leitura pode até ressoar como medo do novo. Medo das novas oportunidades, medo de fato de encarar algo que você está precisando encarar. E que depende de você. A tua entidade ela me fala assim, ó, para de adiar. Você precisa tomar decisões.
E essa semana você já começa a tomar decisões, ela me diz aqui. Eu sinto fortemente uma energia de pombagira aqui nessa leitura. Eu não vou citar nomes, porque é uma leitura geral no YouTube. Então eu sei que alguns aí também tem Maria Padilha, alguns tem Maria Quitéria, alguns tem Maria Mulambo, outros são da Cigana. Eu peço que você se concentre, que você mentalize a sua entidade, mesmo que você não conheça ela, mesmo que talvez você seja de uma outra religião, saiba que nós não andamos sozinhos. Você não está sozinha. Talvez você possa se sentir sem grandes conexões com pessoas físicas. Que aí foi onde ela me falou aqui, ó. Um afastamento para que você de fato pudesse decidir sozinha. Mas espiritualmente eu vejo você muito bem acompanhada. E esse 2 de espadas ele tá me falando, não desista de você. Você pode desistir do passado, você pode desistir de pessoas que passaram pela tua vida. Mas também tem gente nova chegando. Inclusive para muitos de vocês, até mesmo no campo amoroso, já vamos chegar ali na frente. Idealizações, relacionamento, felicidade, muito mais comemoração chegando para você. Mas é necessário a coragem para que você não desista de você mesmo. E não sei por que eu tô sentindo tanto de falar isso, mas eu sinto de fato assim, ó, não desiste de você. E inclusive para que eu possa continuar a leitura, eu preciso lembrar sempre que é um vídeo no YouTube, então dependo do engajamento de vocês para que o meu canal cresça. Se essa leitura ela já começa a fazer sentido para você, eu te peço que você comente aqui embaixo, eu não vou desistir de mim mesmo. Para que eu entenda que você de fato está buscando essa conexão com Maria Padilha. O 8 de ouros ele está me falando de persistência. A tua pombagira ela me mostra que o quanto você é esforçada, o quanto você é esforçado, o quanto de fato você está disposto a aprender e o quanto você tem buscado aprender. Eu até posso falar que nos últimos meses que você está passando, você tem descoberto tanta coisa a seu respeito. Você tem se descoberto, você tem evoluído, você tem se aperfeiçoado como ser humano. Você tem perdoado os seus erros, algo muito lindo que eu estou vendo aqui nessa carta. Você de fato tem perdoado os seus erros. E eu olho para cá e eu vejo que no rosto dele, que de fato você está muito focada em você, você está conseguindo. Por mais que às vezes tenham altos e baixos, por mais que às vezes para alguns de vocês o desânimo, talvez até mesmo a depressão possa trazer momentos de desânimo realmente, momentos onde tem altos e baixos, momentos onde tem dias que eu estou ótima, tem dias que eu não estou tão bem assim, mas ainda dessa forma eu vejo que você está buscando por resultados. Eu até posso falar aqui, ó, você está buscando e você merece a libertação. Eu não sei exatamente como que essa leitura está ressoando para você, em que área da tua vida que você está precisando dessa libertação. Se for financeira, se você tem algum comércio, algum negócio próprio, se você trabalha por conta própria, não desista. Continue lutando, continue trabalhando, continue tentando. Talvez alguns de vocês aqui possam até estar ressoando por ter perdido o emprego, por estar, sabe, sendo uma situação onde parece que está sendo feita uma limpa, onde você está sendo tirado de ambientes que já não te cabem mais. Que talvez por medo você não queria sair. Aqui tua pombagira, ela está falando claramente, está sendo feito sim uma limpa. Porque ela me pediu por caminhos abertos, ela me pediu por prosperidade, ela me pediu por amor, me pediu por evolução, por construção. E agora esse novo ciclo ele chega. Que você já vem alguns meses encerrando, tá? Você já está alguns... Eu não estou vendo que isso aqui é algo que está acontecendo exatamente agora. Já começou dentro de você alguns meses. E posso falar que para muitos de vocês há mais de 7 meses já. Que você está nesse processo de fato se descobrir, de fato se conhecer. De fato trazer para a tua vida aquilo que é importante, aquilo que te faz bem. E você vai ser muito valorizado. Muito valorizada se você for mulher.
Alguns de vocês, eu olho para essa carta e vejo até mesmo que ela ressoa como algo ligado à missão de vida. Tem um grande grupo aqui nessa leitura que está descobrindo missão de vida. Para uns pode ser espiritual, para outros pode ser material, mas eu vejo que em breve você começa também a ajudar algumas pessoas com o que você aprendeu, com todo esse aprendizado aqui, ó. Essa carta, esse 8 de ouros, aqui ele está me falando muito sobre aprendizado, sobre o quanto você tem amadurecido e sobre o quanto você merece. Mas é necessário atitudes, tá? Para que aqui, ó, a carta do mundo, ela possa agir na tua vida. É necessário de fato concluir, é necessário de fato encerrar. É necessário que você se liberte, porque tem muita vitória querendo vir ao teu caminho. Mas são vitórias suas, são vitórias individuais. Nem tudo aqui é para você compartilhar com os outros. Nem toda bênção é para ser dividida. E nesse caso, só botar aqui que a minha propaganda chegou, vou ter que pular aqui, pronto. Eu boto minha musiquinha de fundo, gente, para que crie um clima gostoso aqui para mim. Tá bom? Então, assim, a carta aqui do mundo, eu vejo que para você, que você possa viver um ciclo completo de realização, é isso que a tua entidade me fala. Um ciclo completo, onde vai ter expansão e novos começos na tua vida, é preciso que você consiga abandonar tudo aquilo que de fato já não te pertence. E que a tua pombagira fala, você já entendeu. Não é novidade. Essa leitura que ela só está te puxando para que você possa agir. E por falar em agir, já vai vir carta aqui já na frente, falando já de movimento. Creia no que você carrega junto com você. Creia no que você pediu para as suas entidades, no que você pediu para Deus, no que você pediu para os anjos, no que você pediu para o Espírito Santo, no que você pediu para o Orixá. Não importa qual que é a tua fé, esse canal aqui é para todos. Mas essa força, essa energia que você pediu, está colocando aqui, ó, um novo começo. Mas que por mais que te doa, é necessário que você entenda, ciclos precisam encerrar. Você não pode continuar carregando histórias do passado que te machucaram, porque aqui, ó, tem cansaço. Tem cansaço. Mas é o momento de você agora se apegar na tua energia nova. Que a tua pombagira fala claramente pra mim. É uma energia nova. Uma energia que traz muito movimento. Eu vejo que esse ciclo de fato girando. E muitos de vocês, inclusive, se perderam o emprego, se estão precisando de um emprego novo, ou se estão querendo mudar de emprego, sair de algum lugar que está sendo sufocante, ou de algum relacionamento que está sendo sufocante. Aqui a tua entidade junto com Maria Padilha te pedem, tenha coragem. Seja corajoso. São realizações que vão chegar. Tem muita realização. Mas o velho já ficou para trás. Laroia Pombogira. O velho já ficou para trás. Eu não sei porque, mas mais uma vez vem aqui na minha mente. Não desista. Não desista. Continue lutando, continue batalhando. Você já conseguiu muita coisa sozinha. Muita coisa sozinho. E esse cavaleiro de paus, ele vem pedindo impulso. Se foi preciso recuar, se talvez você sentiu que foi necessário dar alguns passos para trás, se você sentiu que foi necessário silêncio, se você sentiu que foi necessário afastamento, tudo isso aqui foi uma preparação para que agora você pudesse de fato pegar impulso. Impulso para essa mudança. E eu sinto você com uma energia de muita iniciativa. De muita iniciativa, de muita vontade de vencer, de avançar, de agarrar as oportunidades. Tem novas oportunidades chegando aqui para vocês. E aí, turma, eu até vou contar aqui uma história minha que veio na minha mente, algo particular, tá? Eu não sou muito de abrir a minha vida, não sou muito de abrir a minha particularidade, mas eu acho que às vezes é interessante para que vocês entendam como que a espiritualidade ela trabalha ao nosso favor. Teve uma época que eu trabalhava com chocolates, isso foi lá em 2013, mais ou menos. Eu vendia trufa, vendia chocolate, virava a noite fazendo chocolate. E eu comecei vendendo, tinha um colega nosso,
que esse colega ele trabalhava em malharia, então ele levava para as mulheres da malharia, e um dia levou 30, outro dia levou 50, e quando eu vi eu estava fazendo, estava vendendo, pedi as contas do meu emprego, fiquei, consegui uma vendedora, ela também começou a vender na rua, e ali a gente começou a ganhar nosso dinheirinho, prosperar, não era lá seu muito dinheiro, mas vivia bem, vivia tranquilo. Até que do nada, absolutamente do nada, a minha vendedora me deixou na mão, me largou. E eu fui pro jogo um dia, peguei minhas cartas e fui botar as cartas na mesa para tentar entender o porquê que ela tinha me abandonado daquele jeito. Sendo que a gente tava vendendo bem, a gente tava indo bem. Nos dávamos muito bem, parecia até como se fosse uma sociedade, sabe? Não é que ela trabalhava comigo pra mim, a gente trabalhava de fato juntos. E as cartas começaram a falar comigo naquele dia, dizendo que um ciclo tinha se encerrado de fato e que coisas novas estavam chegando. Tinha uma cidade nova, tinha um lugar novo, tinham pessoas novas. E que por mais que me doesse, eu deveria ter coragem para aceitar. Porque eu ia colher muitos frutos. Eu ia colher muitas coisas que eu sempre almejei, que eu sempre sonhei. Inclusive foi nesse dia até que Maria Padilha falou, tu vai pisar em terras que tu nunca imaginou pisar. Isso foi em dezembro, comecinho do mês mais ou menos. Eu ali preocupado com o Natal, como é que seria. A gente ganhava por dia, vendia por dia, então dependia daquele dinheiro. Quem está começando um negócio pequeno sabe como que é no início. E até que do nada apareceram pessoas ali em volta de mim. Eu tô te contando isso porque pode ser muito o que aconteça com você através dessa leitura. Chegaram pessoas ali através de contatos, enfim. E quando eu menos percebi, turma, eu já estava numa outra cidade, já estava com tudo novo acontecendo. Mas eu precisei ter coragem de confiar na minha espiritualidade, de ter fé na minha espiritualidade, de ter fé na minha pombagira. E ela te trouxe até esse vídeo, ela colocou esse vídeo até o teu celular, até a tua televisão, até o teu computador, para que você de fato entenda que tem sim mudança. Pode ser que a vida esteja se chacoalhando aí para alguns de vocês, mas é para que mudanças venham, e mudanças muito mais concretas. Esse Pajem de Ouros é que ele vem trazendo novidades, oportunidades, propostas, referentes a muita coisa que você aprendeu. Para muitos de vocês pode até ressoar para o lado financeiro, como oportunidade de emprego, oportunidade de abrir algo novo num lugar novo, ou até mesmo de se reinventar onde você está. Mas com toda a bagagem do aprendizado, com toda a bagagem da tua dedicação. Se de repente você está se sentindo desmotivado porque alguém tenha passado aí pela tua vida e tenha de fato te desmotivado, agora é momento de você deixar para trás, de você se limpar. Entrega para a justiça divina, deixa que Deus, que a espiritualidade cobrem de quem tenham que cobrar aquilo que for necessário. Entrega realmente, bota assim nas tuas mãos, sopra e entrega para o universo. Deixa que a espiritualidade trabalhe, confia. Confia na tua pombagira, que ela está trazendo muitas oportunidades. E muito mais concretas. Até mesmo no lado amoroso, eu já vejo aqui nessa leitura. Até mesmo no lado amoroso. Se você está precisando confiar no amor, se você está conhecendo alguém novo, se você quer conhecer alguém novo, confie também no amor. Volte a confiar. Nem todas as pessoas são iguais, nem todas serão iguais. E esse Pajem de Ouros é que ele vem me mostrando que o que chega para você daqui para frente tem muito mais estabilidade. Se você já está conhecendo alguém no teu campo amoroso, você já vai perceber o quanto essa pessoa é diferente de muitas outras que você já conheceu. Ou se você está desejando conhecer alguém, saiba que essa pessoa vai chegar de forma muito diferente, com um discurso muito diferente do que você estava acostumada. Agindo de forma muito diferente. Alguém com muito mais pé no chão, até poderia falar assim. O Pajem de Ouros ele fala realmente de alguém com muito mais pé no chão. O Pajem de Ouros ele quer conquistar. E para muitas de vocês pode até ser mesmo você sendo conquistada. Por alguém de valor, tá? Por alguém de valor, porque você merece, você é de valor. Que a Padilha me mostra, você é uma pessoa de valor. Existem valores, existem princípios aqui dentro de você que também podem ser recíprocos. E que você merece. E até posso falar que essa leitura ela também ressoa um pouco sim pro lado amoroso. Vou pegar aqui a carta dos enamorados. Eu vou tentar botar a mão aqui, turma,
porque um vídeo meu foi banido e eu tô com bastante receio de cartas que aparecem com um pouquinho de nudez, tá bom? Se essa leitura ela tá ressoando para vocês, eu peço muito comentários, compartilhem um pouquinho da história de vocês aí para que outros seguidores conheçam. Interajam nos comentários, respondam comentários de outras pessoas. Muitas vezes vocês compartilhando um pouco da história de vocês também serve de inspiração para que outras pessoas criem coragem de viver coisas extraordinárias que esse canal também está proporcionando, que Maria Padilha está trazendo. E aqui a carta dos enamorados, elas me falam de conexão. Eu vejo algo muito mais alinhado chegando para você. Tanto no amoroso quanto no financeiro, como eu falei. Mas eu entendo que você começa a fazer escolhas muito mais assertivas, muito mais decisivas, que você se preparou muito para isso. E tem uma parceria, tá? Tem uma parceria. Se você enfrentou momentos de solitude, se você enfrentou momentos que para muitos de vocês pode até ter sido de solidão real, agora a Padilha me mostra, a Tupambagira me mostra que tem alguém chegando para criar parceria e conexão com você. Eu até diria que olhando para essas cartas aqui eu vejo muito uma questão de caminho cruzado. Eu tô falando tanto da Tupambagira e agora eu olho para cá e eu vejo esse anjo aqui em cima abençoando o que tá chegando, abençoando uma união, abençoando as escolhas, né? A carta dos enamorados fala muito sobre escolha, abençoando as tuas escolhas. E como eu disse ali atrás, o pajem ele fala de compromisso sério. E eu olhando aqui para essa carta aqui dos enamorados, eu também tô vendo algo muito ligado ao compromisso sério. Permita-se ser valorizada. Permita-se se sentir valorizada. Opa, minha música de novo. Permita-se ser valorizada, ser amada, ser respeitada. Deixa para trás quem não te respeitou. Porque agora o que está aqui ó, se materializando na tua vida é algo muito mais concreto. Algo muito mais valioso, que vai aqui, ó, que vai te tirar do cansaço. Que vai te tirar da escassez. Eu vejo muito do cansaço. Eu não sei que cansaço é esse exatamente que eu tô falando. Porque sempre digo para vocês, né? São leituras gerais no YouTube. Para cada um pode ser que ressoe de alguma forma. Mas eu vejo que é o final do cansaço. Como se alguém estivesse também pegando aí a tua bagagem, as tuas malas na mão para te ajudar. Como se alguém estivesse de fato carregando junto com você. Te dando força nessa batalha. Até diria assim, nessa batalha eu posso falar. E a Padilha me traz muito na mente a questão assim, ó, de última batalha, tá? Porque o que eu vejo daqui pra frente é muito mais leve. É muito mais leve. E assim como os enamorados falaram de conexão, eu olho para esse 9 de paus e eu vejo que tem alguém chegando aqui ó, para te ajudar, para te trazer forças. O 9 de paus é uma carta que muitas vezes, turma, ele fala para mim assim, ó, a guerra não acabou, a tua história não acabou. Você tá quase chegando na tua vitória, você tá quase colocando a mão naquilo que você quer colocar. Seja no financeiro, no amoroso, no familiar, no espiritual. Em qual for o teu objetivo, você está quase colocando a mão naquilo que você tanto sonhou, naquilo que você tanto está desejando aí dentro de você. E agora com proteção espiritual, com persistência, não desista de você. Essa mensagem é clara, não desista de você. E eu sei que você não vai desistir, eu sei que você confia na espiritualidade, você confia nas mensagens desse canal também. Esse canal que ele está abrindo a mente de muitas pessoas. Para que possam crescer, para que possam prosperar. Para que possam se desamarrar. E eu quero pedir um favor para você. Se essa leitura ficar um pouquinho longa, eu não tô com pressa não. Eu vou ficar aqui, acabei de chegar do trabalho. Trabalhei 12 horas hoje, estou cansado, sou imigrante, moro na Alemanha, como vocês sabem. Mas se a leitura ficar um pouquinho longa, eu vou permitir que a tua pombagira fale. Poucas vezes aqui nesse canal uma entidade pediu permissão a Maria Padilha para falar. Então hoje eu vou deixar fluir. Porque ela quer te ver celebrando, ela quer te ver conquistando. Ela quer te ver segura, com harmonia. E principalmente, aqui como eu falei, né, a guerra não acabou, a guerra no bom sentido, tá? A luta, a batalha no bom sentido. Eu tô falando assim mais
sobre a vida mesmo. Não acabou, tem muita coisa para viver, tem muita coisa para conquistar. E eu olho para cá e eu vejo como se fosse a linha de chegada. Olha que engraçado que aparece atrás aqui na minha mente. Aqui você tá assim, ó, sabe aquele corredor da maratona que tá quase desistindo, mas ele tá vendo já a linha de chegada, ele tá vendo a linha, a luz no fim do túnel, e ele quer cruzar aquela linha de chegada? Eu olho para cá e eu vejo essa linha de chegada já muito na tua frente. E você tá comemorando, olha ali, ó. E com parcerias, você não tá sozinha. Se você já está conhecendo alguém, valorize essa pessoa que você está conhecendo. Mas também você precisa impor o teu valor. Você não deve se anular, você não, de forma alguma, se deixar de lado, se deixar para trás, por conta de ser ninguém. Mas esse 4 de paus aqui, ele tá falando de muita celebração. E de fato eu posso te falar, eu olho para cá como se fosse a linha de chegada, como se fosse você cruzando. E ela tá muito embaixo da carta do mundo, né? Que mais uma vez confirma que é um ciclo se encerrando. Você cruzando essa linha de chegada. Você mudando os horizontes. Eu desejo de fato que essa leitura ela chegue no maior número de pessoas possível. Vou pedir para vocês, se ressoar para ti, deixa aqui embaixo 5, 6 comentários. Comenta gratidão, no outro comenta Maria Padilha, no outro comenta Herdeiro da Magia. Não importa. Quanto mais você comentar, a mais pessoas essa leitura vai chegar. Eu tenho certeza que o YouTube ele vai recomendar para mais pessoas. Para que mais pessoas sejam abençoadas assim como você está sendo através aqui dessa tiragem. E eu não vejo um final de ciclo de dor, tá? Eu vejo um final de ciclo de cansaço. É um final de ciclo de cansaço. De cansaço e de aprendizado. E como eu falei lá atrás, de uma última batalha. Não que você não vai enfrentar dificuldades na tua vida, tá? Não, nós somos seres humanos, nós estamos aqui também para aprender, para errar. Mas eu vejo que dessa batalha agora, desse momento, dessa fase, desses anos aí que você viveu, agora você cruza a linha de chegada para algo muito melhor. E de fato, o 2 de paus é uma carta que fala de futuro, fala de olhar para frente, fala de novos horizontes. Não tá olhando para trás, tá vendo aqui, ó? Não tá olhando para trás, tá aqui, ó, com um globinho na mão, olhando para o mundo, olhando para a vida, analisando a vida, analisando e entendendo que todos somos diferentes, que ó, dentro desse mundo cabem muitas pessoas. E cada um de nós somos únicos. Quantos milhões, quantos bilhões de pessoas existem aqui no planeta Terra? E cada um de nós tem o seu valor, cada um de nós é único. Eu sou único. Você é único. E agora você olha para cá, para esse mundinho que você olha para esse planeta, você entende que tem muita coisa lá fora também, você entende essa diversidade toda. Você entende que você não precisa mudar para ninguém, que você não precisa mudar para outras pessoas, que você também não quer mudar outras pessoas. E agora o que você deseja daqui para frente é algo muito mais amplo, algo muito mais aberto, algo muito mais claro. E de fato você se encontrando, você encontrando o seu lugarzinho aqui nesse mundo, aqui nesse planeta. Eu até que falei lá atrás, né? E agora eu repito aqui olhando para cá, você encontrando a sua missão aqui nessa Terra, você encontrando a sua missão aqui nesse planeta. O que que você veio fazer aqui? O que que você está fazendo aqui? E a tua pombagira ela fala muito sobre isso. De alguma forma, para muitos de vocês, pode ser que não ressoe para todos o que eu vou falar agora, mas para muitos de vocês até mesmo que uma missão espiritual, algo que a tua entidade está te falando, sobre o teu papel, sobre a tua importância. Não sei se de repente você trabalha com algo que possa ajudar outras pessoas, se você também é tarólogo como eu, cartomante, ou terapeuta, ou psicólogo, ou se você simplesmente sente o desejo, a necessidade de ajudar outras pessoas, se isso te faz bem, segue em frente. Que a Padilha fala, segue em frente. Segue numa nova direção, segue no futuro, olha para o futuro. Você vai descobrir o teu papel aqui nessa terra. Se você quer saber qual é a tua missão, por que certas coisas aconteceram com você, o que vai acontecer com você,
Você vai se descobrir, você vai se encontrar o teu lugar nesse mundo. Que mensagem linda que tá chegando aqui. Essa leitura vai ficar longa, bem longa. Vai ser, eu acho que uma das leituras mais longas aqui do meu canal. Até porque eu ainda tenho o baralho cigano que nem cheguei lá nele. Depois eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido com ele, eu prometo. Esse 8 de copas, ele fala de fato de desapego, algo muito ligado ao que é o emocional. É o momento agora de você se valorizar, é o momento não que o emocional não seja importante, tá? É emocional que eu falo assim de amoroso. Mas se você tá aí sofrendo por alguém do passado, coloca uma pedra em cima. Se liberte emocionalmente. Eu vejo o que você precisa deixar para trás ainda, pode ser que para alguns de vocês seja ligado ao emocional. Dores do passado, coisas que tenham acontecido aí na infância, na adolescência. Coisas que machucam, traumas. O que você precisa se libertar? Materialmente, financeiramente, fisicamente, as coisas estão querendo acontecer. Mas emocionalmente, algumas situações aí precisam ser deixadas para trás. Eu até diria assim, ó, abandona o teu passado. Para que você possa ter acesso a tudo isso aqui que Maria Padilha, que a tua entidade, que a tua pombagira estão te oferecendo, estão trazendo até você, abandona o teu passado. Se você não está conseguindo, faça um corte energético, um corte de laços. Se você não sabe como fazer, se você não tem ninguém da tua confiança que possa te ajudar, acende uma vela pro teu anjo da guarda. Converse com o teu anjo da guarda, pede firmeza, pede clareza, para que você consiga aqui tirar essas vendas dos teus olhos. Para que você consiga se libertar emocionalmente. Porque a tua leitura começa com 2 de espadas e ela termina aqui com o 8 de copas. Falando que talvez para alguns de vocês está sendo muito difícil conseguir enxergar a perspectiva. Mas ela está aí. Essa sementinha já foi plantada e não foi plantada hoje. E a Padilha confirma. Para muitos de vocês já há mais de 7 meses aqui, um processo muito profundo de autoconhecimento. Só não se sabota. Não se sabote. Deixe para trás aquilo que já não te serve mais, aquela roupa velha que já não faz mais sentido. Pratica o desapego. E se para alguns de vocês, como eu falei, for necessário, faça um corte energético. Tem vários vídeos aqui no YouTube de pessoas muito bacanas, que trabalham de forma séria, que ensinam rituais maravilhosos. Sabe, defuma a tua casa, limpa a tua casa espiritualmente, energeticamente, fisicamente também, se for necessário. Faz uma defumação, joga um sal grosso no teu portão, para que essas energias aqui de perturbação emocional também possam de alguma forma se afastar. Leva com você aquilo que te faz bem. Mas aquilo que já não te faz mais bem, a partir dessa leitura, Padilha fala, abandona, deixa para trás. Laroie, pombogira. Eu espero que essa leitura esteja ressoando, espero que essa leitura esteja te trazendo esperança e entendimento sobre aquilo que você precisa fazer. Muitas leituras aqui no meu canal, turmas, são bem direcionadas para o amoroso, são bem direcionadas para o financeiro. Maria Padilha trabalha muito nessa linha. Mas eu vejo que a tua entidade ela chegou aqui pedindo licença para falar com algo muito íntimo aí dentro de você. Ela vai te fazer refletir, ela está aqui me dizendo que ela vai te fazer refletir, principalmente essa semana agora, essa próxima... Oh, tem uma mosquinha aqui. Essa semana agora, ela vai te fazer refletir muito sobre você, sobre quem você é, sobre o que você quer, sobre o que você merece. E aí você cruza essa linha de chegada para algo muito melhor. E quando a gente cruza a linha de chegada, significa o quê? Significa vitória. Significa vitória. Você merece. Comente aí embaixo, eu mereço essa vitória, herdeiro. Eu vou saber que você chegou até essa parte da leitura. Eu sei que poucos chegam, assim, quando a leitura é muito longa, poucos ficam até o final. Corta em 2, escolha o montinho da esquerda. Poucos chegam até essa parte. Mas se você chegou, comenta aqui embaixo. Que eu vou saber que você daqui ao jardim. Carta, gente, é futuro, é novidade. São novidades aqui pro teu caminho. Tua vida social expandindo muito mais. Como eu falei lá atrás, a carta do jardim no baralho cigano, ela fala muito sobre direção, sobre novas direções, sobre novos momentos, sobre novos lugares.
Você pode ter passado um momento de solidão, como eu falei, mas agora começam a aparecer pessoas aqui na tua vida. Tem muita gente nova chegando, mas também tem gente aqui da tua família se conectando com você. O teu jardim está começando a florir novamente. Primavera está chegando. A primavera está chegando. E junto com ela tem muita coisa voltando a florir para você, tem muita coisa acontecendo. A tua grama tá verde sim, a Padilha tá falando. Não é só a do vizinho, não. O teu jardim tá voltando a ficar florido. Você tá voltando a se encontrar, você tá voltando a entender que você merece. Que linda essa leitura. Ok. Falei que tinha amoroso chegando. Falei que tinha alguém chegando aqui de especial na tua vida. Tem alguém chegando para pegar na tua mão, tem alguém chegando... E engraçado que lá atrás na carta do pajem eu ainda falei, alguém muito mais pé no chão. Alguém muito mais pé no chão, alguém pronto para oferecer mais estabilidade, mais firmeza. Emocional também. Alguém que vai fazer você se sentir muito mais segura, muito mais seguro. Lembrando a todos que as leituras aqui no meu canal são atemporais, então independente de quando esse vídeo te encontrar, se ele te encontrar hoje, segunda-feira, se ele te encontrar quarta, quinta, não importa quando. Nem que te encontre esse vídeo em 2027. Mas o importante é que você creia. A mensagem ela vai chegar para você no momento que a tua pombagira quiser falar contigo. E é que ela tá dizendo, ela tá assim colocando alguém ao teu lado como você merece. Como você merece. Eu de fato espero que você já esteja conhecendo essa pessoa. E que ela te valorize. E que ela te valorize. E que você também valorize essa pessoa, viu? Ó aqui. Carta dos pássaros, conversas. Você não está sozinha. Você pode ter passado um momento aí onde você tenha se sentido, mas você não está sozinha. Tanto o jardim, quanto aqui a carta do homem, quanto a carta dos pássaros, são 3 cartas que falam muito sobre conexão. A carta do pássaro em especial, ela fala muito sobre comunicação. Sobre conversas importantes que vão acontecer para você. Conversas decisivas. E pode até ser que essa pessoa seja grande responsável também por te ajudar nesse processo de cura do passado, por te ajudar a esquecer. Por te ajudar a fazer com que você siga em frente, que você siga avante. E são conversas de muita sabedoria. Eu olhando para essas cartas, que é a carta dos pássaros, né, do baralho cigano, mas aqui no caso representado por 2 corujas. As corujas dentro da cultura africana, da cultura iorubá, da cultura mística, da cultura das bruxas, ela simboliza muito a sabedoria. Então eu vejo que eu encontro uma conversa de muita maturidade. De muita maturidade, que vai te abrir muitas portas. E principalmente te também trazer muita coragem. Mas lembra do que eu te falei lá atrás. Depende de você, não depende somente de outra pessoa. Olha aqui quem tá chegando. Gente, tá chegando. Tá chegando. Se você pedir esse grande amor, ele tá chegando aqui na tua vida. Ele vai te levantar. Ele vai te ajudar. Não tem passado, tá? Não tô vendo passado aqui nessa leitura. Não tô vendo reconciliação de passado. Coloque uma pedra em cima do que já foi, porque o que tá chegando pra você aqui é novidade. E a carta do cavaleiro traz esse movimento de novas notícias. E posso falar de começo também, por que que não? O que você está prestes a viver, o que você está para viver, que a tua pombagira traz para você, te entrega na tua mão, é novidade. Você pediu por um recomeço. E agora ela está te dizendo, eu estou te dando esse recomeço, mas seja corajosa. Se você está pedindo, se você pediu por um recomeço, então agora é o momento de você ser corajosa. A carta do urso, uma carta que fala mais uma vez de apego. Ó. Assim como encerrou aqui atrás, com apego de emoção, a carta do urso ela fala muito sobre isso também. No negativo dessa carta, né? Apesar de que o positivo dela também traz muita força. A proteção. Mas o que mais me chamou aqui a atenção foi de fato a palavra apego. Se de alguma forma você ainda sente que você está apegada ao passado, por alguma razão, por algum motivo, por alguma história, ou com alguém da tua família, algo que de fato você precisa se desvincular, algo que você precisa cortar energeticamente para que você possa viver um novo, aqui as pombagiras estão falando. É momento do desapego.
E a carta do urso, ela tá sendo muito séria aqui nessa leitura, encerrando essa leitura. Tá te pedindo muita força, muita coragem. Não sei por que eu tô falando isso, mas com certeza você tá entendendo. É momento de força, é momento de coragem para vencer esse apego, esse desapego. Talvez essa pessoa que te puxa pela mente, que te amarra de alguma forma, que faz com que você se sinta aqui, ó, travada ou travado. Seja corajoso. Você não está sozinho e a tua espiritualidade está trazendo pessoas. Vai começar a surgir pessoas, tá bom? Que vão te chamar para conversas, que vão te chamar para sair, que vão te mostrar apoio. Eu até posso falar assim, uma grande rede de apoio sendo formada aqui para te ajudar. E se alguém chegar no teu campo amoroso, não te assusta. Não te assusta. É alguém diferente. Não é como foi. A história não vai se repetir. Aqui a tua pombagira fala, ela não vai deixar nem homem nenhum, nem mulher nenhuma se aproximar de você para repetir a história. É uma leitura de força, de coragem. E mais uma vez eu vou falar pra gente encerrar essa leitura para também não ficar tão longa, porque senão vocês vão acabar cansando de mim. Não desista de você mesmo. Tá bom? Eu peço pra vocês, se você gostou dessa leitura, te inscreve aqui no meu canal. Tenho certeza que Maria Padilha, que a tua pombagira, que as tuas entidades, elas vão falar muito com você através aqui dessas cartas, através dessa leitura. Eu sinto que aqui eu falei tudo que eu precisava para a leitura de hoje. Mas eu tenho certeza que ainda vai ser falado com você novamente. Tenho certeza absoluta que as mensagens ainda vão tocar o teu coração, ainda vão tocar a tua alma, para que você consiga seguir em frente. E seguir em frente com muito mais leveza, tá? A gente começa essa semana com esse puxão aqui das entidades. Com um grande puxão. E eu fico muito feliz de poder iniciar a leitura, a semana, com as minhas leituras, já com algo tão espiritualmente conectado, algo falando tão emocionalmente, e com falas que a Padilha trouxe aqui na minha mente, nos meus ouvidos, que de fato trazem muita força, muita esperança, principalmente aqui com a linha de chegada. Eu gostei muito dessa mensagem. Eu acho que foi a primeira vez que eu interpretei essa carta como linha de chegada, como você cruzando a linha de chegada. E por mais que esteja, sabe, mais uma vez, aquele corredor cansado lá de estar correndo 20 km, 50 km, e sabe que o corpo já está quase no limite, mas ele quer cruzar a linha de chegada. E ele cruza, ele consegue, e assim é você, tá bom? Junta as forças, levanta a cabeça, acredita na tua espiritualidade. Se você não quer confiar em mim como tarólogo, confia na tua espiritualidade, confia na tua pombagira, confia em Maria Padilha e saiba que foram elas que levaram a leitura até você. Tá? Então, se não quiser confiar em mim, como pessoa, confie na mensagem. Confie que a mensagem te encontrou porque você precisava dela. Eu vou encerrando por aqui, turma. Eu acho que eu falei tudo que eu precisava falar na leitura. Fica só mais um pouquinho comigo se você chegou até aqui essa parte. Gente, eu tenho um projeto de voltar a morar no Brasil, como vocês sabem, eu tô na Alemanha, mas a minha casa lá no Brasil ela é muito pequena, não tenho espaço para trabalhar, não tenho espaço para gravar meus vídeos, não tenho espaço para fazer meus atendimentos. Então eu peço para você, se você gostou do meu trabalho, se você quer me incentivar, se você quer ser um apoiador desse canal, para que eu possa juntar um dinheiro melhor e poder ir embora, voltar a morar no Brasil. O meu canal ele já é monetizado, graças a Deus, graças a Maria Padilha, mas eu ainda ganho muito pouco com ele. Muito pouco mesmo. Então eu peço a vocês se inscrevam aqui embaixo, tem um botãozinho de membros, para que vocês possam se inscrever. Tem 2 valores bem acessíveis. Ou então na descrição do meu vídeo tem o Live Pix, que basta que vocês cliquem ali no link, já direciona vocês diretamente lá para a doação, vocês podem colocar o valor que vocês quiserem. Ou então aqui, vai passar na tela agora, o meu Pix, herdeiro-da-magia@gmail.com. Ali vocês podem fazer as doações que vocês quiserem. O nome ali no Pix é Rony, tá bom? Que é o meu nome. E ali também são os valores que vocês sentirem no coração. Pode ser R$1, R$3, R$5, R$7. Não tem problema. Eu sempre peço aos meus seguidores que sejam números ímpares, para que eu faça, a gente crie essa energia mística sobre os números ímpares, que são muito importantes. Mas pode ser o valor que vocês sentirem no coração. Saiba que toda e qualquer doação vai ser muito bem-vinda, tá bom? Para que eu construa minha sala e volte a morar no Brasil. E eu, como gratidão a todos, principalmente, eu coloco os nomes aqui no caderno de Maria Padilha. Independente do que você esteja vivendo, do momento que você esteja passando, eu peço que Maria Padilha ela te abençoe e transforme a tua vida, transforme a tua história, assim como ela um dia transformou a minha. E se de repente você também está precisando de um corte energético,
você pode fazer a tua doação, teu nome vai estar aqui para que a gente possa rezar por você também, para fazer esse corte energético, para cortar esse alguém que esteja aí te puxando pela mente e que você possa seguir tua vida com plenitude, com prosperidade, com amor, que é o que de fato você merece. Tá bom, turma? Então assim, não é obrigatório, é só um pedido que eu faço. Eu até deveria fazer antes, lá no começo do vídeo, para que mais pessoas assistissem essa parte, mas eu deixo sempre pro final, para que quem de fato gostou do meu canal, gostou da minha leitura, possa fazer e que seja de coração, tá bom? Deixa um beijo no coração de todos. Lembrando para vocês, vídeos no meu canal, segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 17 horas, no horário de Brasília. Tá bom, turma? Amei a leitura e a gente se vê então na nossa próxima aqui no canal. Tchau, tchau!